lá em Barcelona e fala, a esquerda se cobriu a ortodoxia e foi obrigada a governar com austeridade. O diagnóstico ecoou, o programa elaborado por um governo PT, o neoliberalismo, o do Estado, como tudo conhecia. Pois Lula, mais de uma década de déficit primários, a dívida bruta saltou de cerca de 52% do direito próximo de 86%, projeções para 2027. O arcabouço fiscal, vendido como âncora, multiplica sessões que somam dezenas de bilhões de reais e tolera metas fictícias. Ano sim, ano também, o governo promete superávites em entrega de déficits. Eis a ideia de austeridade do PT. Então vamos lá. Antes do governo Lula começar, toda a imprensa brasileira, com apoio da Globo, derrubaram a política fiscal anterior, que era o teto de gastos do senhor Michel Temer. E antes do teto de gasto, não existia uma política fiscal no Brasil de controle. E saibam que diversos países no mundo ainda não têm uma política fiscal. E vários países têm e não são tão restritivas como o Brasil. Isso é só uma prova lógica de que você não tem a obrigação de ter uma política fiscal para entregar resultados. O problema reside principalmente na falta de virtude dos nossos homens públicos. Homens públicos que muitos deles que estão lá, a maior parte do Centrão, talvez todos do Centrão, não têm proposta nenhuma, fazem parte de partidos amorfos, eles mesmos não têm nenhuma proposta, só trabalham para pegar as emendas e, na melhor das hipóteses, é só para o curral eleitoral deles, não é nenhum investimento assim verdadeiramente estratégico, pensando no desenvolvimento do seu próprio estado. Assim, falta virtude. E os nossos partidos, como vocês acabaram de ver, são todos iguais. Não tem um plano, não tem uma estratégia. Aí, enfim, aí derrubaram, né, que foi aquela PEC da transição do Lula, deram bilhões pro Lula gastar, e falaram, não, depois tu apresenta aí o arcabouço fiscal que tu quiser, estamos te dando um cheque em branco. Aí agora, oh meu Deus, o arcabouço fiscal do Lula deu errado. Ano sim, ano também, o governo promete superávites e entrega déficits. Eis a ideia de austeridade do PT. Oh, meu Deus. Não é sobre isso, a austeridade. Mas tudo bem. Longe de rediscutir essa mecânica, o PT quer robustecê-la. Fala em Estado indutor, na expansão do crédito público, planos industriais, uso estratégico de estatais. Na prática, esse Estado não induz produtividade, induz apenas dependência, clientelismo e captura. Isso não é verdade. O Estado seguirá, como em qualquer país, tendo um papel importante. O Estado sempre vai ter algum banco de fomento. Sabe, o agro brasileiro não é uma potência, o principal banco que ajuda o agronegócio brasileiro no Plano Safra é o Banco do Brasil. Vai criminalizar o Plano Safra? É pra cortar o Plano Safra? Eu duvido. O Rubens Ometo, que o diga, né? Um dos também donos do Estadão, quase donos agora nesse momento. Fala mal do Banco do Plano Safra. Então o Estadão reduz mais uma vez, porque aqui não é sobre debater, aqui é pra vender mais uma vez o consenso que o próximo presidente tem que ser liberal, tripé macroeconômico, ortodoxia. Ai... Entre 2011 e 2016, a aplicação ambiciosa dessa agenda produziu inflação desancorada, perda de confiança, retração acumulada do PIB superou 7%. É só por causa disso ou por causa dos roubos, da corrupção desenfreada? É sério. Vai falar da era Dilma até o início do Temer, sem falar da corrupção? Não, as coisas... O que deu errado no Brasil não foi porque roubaram. Não foi porque administrou de forma errada. Porque... achou que o Estado podia ajudar. Não entende disso? A desonestidade do Estado, não, gente. Lula se queixa de ter vencido com discurso e sido forçado a governar com outro. A história eleitoral do PT mostra o oposto. Quando radicaliza, perde, ó. Quem ousa desafiar a ortodoxia, quem ousa desafiar o mercado, perde. Quando modera, vence. A carta ao povo brasileiro foi condição de viabilidade. Segue aí o tripé macroeconômico, coloca o Henrique Meirelles no Banco Central, que a gente deixa você governar. O país já testou esse modelo, conhece os efeitos, sabe quanto custou. Repeti-lo seria masoquismo. Cara, o governo já aplicou isso daí de forma que deu certo durante o regime militar, chamado milagre econômico. Um pedaço da Era Vargas, um pedaço do Brasil Império. Óbvio que nada na economia, a economia não existe nenhum modelo perfeito, porque tudo passa por vários ciclos. Então, em determinados momentos, vale a pena para um país aplicar um certo protecionismo para desenvolver a indústria nacional. Em determinado ponto, esse protecionismo já começa a atrapalhar. Então, você tem que entrar num processo já de abertura. E você tem que fazer isso de forma gradativa e pensando. Você não tem assim, vou aplicar essa lógica hoje e acabou. Tem uma fórmula perfeita. Infelizmente, o mundo real é mais complexo, né? E exige que as pessoas se esforcem um pouco mais. E aí, para a gente chegar nos finalmente do vídeo, porque está falando do arcabouço fiscal do Lula, março de 2023, já estava pegando algumas discussões, e a turma já estava apresentando lá o esqueleto do que iria ser o arcabouço fiscal. E teve ajuste fiscal como risco à sobrevivência política do partido. O presidente do PSOL espera marco fiscal que não prejudique investimentos públicos. O Anjo de Haddad, arcabouço fiscal é bom, pró-mercados e mais conservador do que eu gostaria.
Tá da Folha. Olha o que dizia o Adolfo Saxida. Adolfo Saxida. Esse daqui não presta, ela tá perto do Flávio. Quem presta é Daniela Marques Consentino, a mulher do André Esteves. Não é a esposa dele, a mulher que ele quer emplacar na Fazenda. O Adolfo Saxida não presta, quem presta é a Daniela Marques Consentino. O Adolfo Saxida, que é a única pessoa da equipe econômica do governo Bolsonaro que aparece para defender as vítimas da tortura, as vítimas de perseguição política, escrevia no dia 30 de março de 23 que, para contribuir com o debate econômico e na esperança de ajudar nosso país, compartilho com todos a conclusão que cheguei depois de analisar a nova regra fiscal. Conclusão: a nova regra fiscal aposta no aumento de impostos. Um profeta! Meu Deus! Ah, não é profeta não, ele só leu. Ele leu. É igual lá de Carvalho fala, não, eu só li o que estava no papel e estou contando para vocês. E a redução da Selic para estabilizar a relação dívida-PIB. Lula só aumentou os impostos sem baixar a Selic. A dívida PIB aumentou? Foi controlada? Não. Você estava certo, Saxida. 2. Mas a regra fiscal que deveria gerar a credibilidade necessária para a queda dos juros. Não dá para contar com a redução na taxa de juros para dar credibilidade à regra fiscal. Aí ele fala, a função do Banco Central é estabilizar a inflação. Não é possível utilizar um instrumento, né, taxa de juros, para obter dois objetivos, redução de inflação e dar credibilidade à regra fiscal. 3. Existem dúvidas razoáveis se a regra sugerida implica realmente na trajetória descrita de resultado primário. E o PT não conseguiu nenhum dos resultados primários que ele prometeu, que ia ter um leve déficit, depois já ia bater no 0-0, para o terceiro ano já ter um superávit. Não deu. Tava certo, né? Não precisa ser muito inteligente para saber. Você vê que o PT, como o Estadão diz, e o Lula fala, a gente governa pela austeridade. Por quê? David Decache é pissolista. A esquerda denunciava que o arcabouço fiscal do Haddad iria levar a corte de gastos na saúde, na educação. Eles denunciaram isso na época. E as pessoas também denunciaram, o arcabouço vai levar a uma alta brutal da carga tributária. E o que foi que a imprensa fez para barrar isso na época? Não, vamos fazer carro popular, custa de segurança. Aqui do... rapaz. Aqui, peraí. Essa capa aqui, ó. Essa capa aqui era pra estar nesse primeiro, foi mal. Aí você pula pra... Isso. Aí você pula pra maio, né? Ali era maio. Meirelles veio rico de Lula repetir Dilma e levar o país à recessão. Sim. Negociação de relatório do arcabouço pode ser um desastre, deputado petista. Aí, olha a esquerda, ó. Arcabouço fiscal. O manifesto do Estado mínimo. Uma derrota histórica para a esquerda. Então, quando o Lula fala, cara, a gente vence, mas governa pela austeridade. Lula entregou um pacote que só aumentou imposto, manteve a Selic alta e cortou nos mais pobres. Lula fez o pior de todos os mundos ao mesmo tempo. Lula aumentou os impostos, massacrou os mais pobres e preservou a elite rentista do país com uma única ação. Lenda! Você tá entendendo o que o Lula tá falando? Ele tá certo. Ele é o sistema. E para preservar o sistema, ele lascou no quadro do povo sem nem dó nem piedade. Pastor Alexandre Gonçalves, esquerdeiro nojento. Lá, ó, ele falava que o arcabouço fiscal era, assim, tava sacramentando o fim da esquerda brasileira. É um absurdo aquilo ali. Governo não governa pela austeridade. Que é o quê? Cortar dos mais pobres. A própria esquerda confirmou. Lula conseguiu a única coisa, 3 absurdos. Lascou no pobre, né, nos benefícios, tome-lhe imposto e preservou o rentismo. Aí você pula para julho. Carga tributária vai subir com a reforma tributária e acabou o fiscal. Subiu ou não subiu? Quantos novos impostos? Aí vai para agosto. Conta não deve fechar, o governo vai ter que rever o arcabouço já no que vem. Reviu? Não. Resolveu? Não. Acabouço mantém regra forte, depende de receitas difíceis dos economistas. Sim. O que foi feito? Foi feito, deixaram lá, votaram lá, né? Tudo mais. Não teve Supremo para entrar em campo, para salvar o Brasil, não teve nada. Nada. A economia brasileira tem saído desafiador à frente. Mesmo com o arcabouço fiscal, o mercado do déficit zero só em 2028, dívida PIB crescente, todo mundo vendo o Brasil marchando pro buraco. Não, Lula. Né? E aqui tá discutindo o quê? O golpe. O golpe de Bolsonaro, o golpista safado. O golpe, ó. Toma de novo. Aí pro arcabouço passar, olha lá, ó. Governo Lula estreia em pagamentos de emenda PIX na semana do arcabouço, 19 bilhões. Receba, olha lá o Centrão, amor, função ideologia, pagando bem que mal tem, tome emenda! E passou. E o brasileiro todo tomou junto e a gente encerra o vídeo com essa daqui, ó. Real atrai investidor estrangeiro e ganha status de Porto Seguro. Porto Seguro?
ela atrai investidor, o Amazon, aqui é o Amazônia Azul, ele mudou de nome agora, é Logística e Infraestrutura. Peraí, o real atrai investidor para projetos de infraestrutura, indústrias, logística, energia, tecnologia? Não, 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 não. O investidor estrangeiro, ele vem para ganhar um porto seguro dos juros exorbitantes e depois ele tira o dinheiro do Brasil. De maneira fácil.